Eu quero falar ainda de outras relações internacionais e da visita que Milei fez à França. Ele foi recebido em Paris nesta sexta-feira por Emmanuel Macron. A visita aconteceu a poucas horas da abertura ali dos Jogos Olímpicos, né, que está em andamento, inclusive. A presidência francesa afirmou que os dois buscam estreitar laços em temas como transição energética, defesa, ciência e cultura durante essa visita oficial. E a reunião acontece dias depois de Buenos Aires apresentar à França suas desculpas por um comentário da vice-presidente Vitória Villarroel em resposta a uma polêmica lá durante a Copa América, quando foi gravado aquele vídeo, né, dos torcedores cantando aquela música considerada racista. Inclusive, a Vitória Villarroel, ela fez a publicação assim, à época, que gerou todo esse movimento, né? Nenhum país colonialista vai nos intimidar por uma canção de campo ou por dizermos verdades que não querem admitir. Parem de fingir indignação, hipócritas. Nenhum país colonialista não vai nos amedrontar por uma canção de torcida nem por dizer as verdades que não querem admitir. Basta de simular indignação, hipócritas. Enzo, eu te banco, né? Eu te apoio. Enzo é o jogador. Que foi o jogador que fez ali, que estava cantando. Messi, obrigado por tudo. Argentinos, sempre de cabeça erguida, viva a Argentina. Aí veio o governo de Javier Milei e falou, olha, isso aí foi uma publicação pessoal, não misturem com uma manifestação institucional do governo, desculpa a França. O negócio se resolveu, hein, Gustavo Segré? Se resolveu, mas interveio quem estava aí na foto também, Karina Milei, a irmã do presidente Milei, secretária-geral da presidência, que quando Vitória Villarroel subiu esse post no X, imediatamente ela foi até a embaixada francesa a pedir desculpas pessoalmente. Isso desautorizou a Vitória Villarroel. Neste momento não há conversa entre Vitória Villarroel e Javier Milei. Não tem conversa, tá? A coisa está... O negócio fedeu? Feia. Pior, a Vitória Villarroel não retirou o post. Então aí você vê que dizendo, eu continuo pensando dessa forma. E esse está sendo um problema muito sério com alguns presidentes e vice-presidentes, utilizando a rede social para colocar a sua opinião e lembrando que a opinião da pessoa pessoal não necessariamente deveria ser a mesma que institucionalmente. Ele representa o país. Então aí tem que pensar um pouco melhor se esse post procede ou não procede. Bom, isso gerou um problema muito sério. Eles se encontraram para falar de investimentos franceses na Argentina, discutir sobre inteligência artificial e, logicamente, as questões vinculadas ao apoio que Macron agradeceu ao presidente Milei pela sua posição a respeito da invasão russa à Ucrânia. Esse virou um problema muito grande de várias figuras políticas, né? Eles entram na política, concorrem a um cargo público e parece que não conseguem entender que a partir do momento que entram nesse cargo, eles são a representação daquele país o tempo todo. Inclusive até mesmo quando não estão em seus gabinetes, porque vídeos gravados pela família, comentários feitos nas redes sociais, tudo isso é enxergado como, entre aspas, o político pessoa física, pessoa jurídica e não pessoa física. Então isso gera problemas institucionais gigantescos, às vezes por manifestações que seriam pessoais, que se ela não fosse uma vice-presidente, ela poderia publicar, mas neste caso ela é. Agora, 4h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, não saiam daí, nas outras plataformas seguimos. Fala, Gani. Evandro, é exatamente isso, é o sinal dos nossos tempos atuais. As redes sociais, sem sombra de dúvidas, trouxeram ganhos para a população em geral. Deu voz ao cidadão comum, as pessoas se manifestam, fazem críticas a governos, a autoridades, tudo isso é muito positivo. As autoridades hoje se sentem muito mais cobradas, né, com a rede social. Deu muito mais importância. Exatamente, aproximou o cidadão comum dos seus governantes. Agora, por outro lado também, muitas autoridades, isso em diversos países, fazem mau uso da rede social, não entendendo a sua função pública, não entendendo a liturgia do cargo. Liturgia do cargo não é frescura. Existe algo que é institucional. Então, no passado, essas pessoas, quando davam entrevista, bom, né, para começar, já estavam num ambiente muito mais preparado. Oficial. Né, oficial. Você falava ali com a imprensa, combinava a pauta e não saía falando tanta besteira. E agora usam a rede social para lacrar, como se fosse uma quinta série. Né? Então, a gente percebe um comportamento extremamente infantil de muitas autoridades que geram desgastes, geram conflitos à toa. No passado,
quando uma autoridade falava, era em relação à arma nuclear, Guerra Fria, questões sérias. E agora qualquer coisa vira aí já motivo, né? Enfim, então tem que pensar duas vezes antes de sair falando besteira em rede social. Antes de passar para o Piperno, Segré, há um interesse muito grande da Argentina em relações com a França? É um país em que há uma necessidade de parceria intensa? Não, está dentro do Mercosul e dentro da União Europeia. Não tem uma participação de dizer... Nada extravagante. Não, nada extravagante. Mas me permita complementar uma coisa que falou Alan agora sobre as redes sociais. O próprio presidente Milei desqualifica um monte de gente, jornalistas. É horrível. Jornalistas, mas é um atrás do outro. Tem um que é muito reconhecido, Marcelo Longobardi, o presidente ataca o tempo todo. Tem outro que chama Jorge Fontevecchia, muito reconhecido também. A gente pode ou não estar de acordo, não entramos no mérito do ponto de vista do jornalismo que eles fazem, mas são pessoas muito reconhecidas. Essa pessoa tinge o cabelo, então o Milei acusa ele e chama ele despectivamente do Carmela, coisa assim, pelo tingimento do cabelo, que não tem nada a ver, é o que ele escolheu. E o presidente é o presidente, não tem que esquecer que é o presidente, e isso gera problemas. Ô Piperno, como é que você avalia essa tentativa de aproximação depois desse chá de climão aí, dessa torta de climão que se criou a partir da publicação da vice-presidente argentina? É oportuna, uma conversa como essa, né, uma conversa institucional entre dois chefes de Estado, sempre... Eu acho algo muito válido. Ele está lá para acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos, então tem que aproveitar essa ocasião para conversar com muitos políticos, muitos líderes de vários países, aproveitar ao máximo esse tempo todo lá. A Olimpíada também é um veículo para esse tipo de coisa. A gente não está falando só de um evento esportivo, mas é também, sobretudo, um evento institucional. E pega lá o presidente Macron, num dia em que o Macron está certamente muito empolgado com a abertura dos Jogos na sua Paris, e dá lá uma cutucadinha. Pô, Macron, vamos tentar facilitar a história aí, né, do acordo Mercosul-União Europeia também, né? Até porque o Macron agora já superou o período eleitoral. E essa era uma das preocupações dele, né, de ter também um discurso que minimamente pudesse agradar, né, uma parcela mais radical da sociedade. Agora que passou o período eleitoral, vamos conversar sobre isso com um pouco mais de carinho, né?